Antes de orarmos juntos nesta manhã, convido você a respirar fundo e permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração. Quantas vezes acordamos com o peito apertado, a mente cheia de preocupações e o sentimento de que não temos força para mais um dia? Nessas horas precisamos de mais do que respostas rápidas. Precisamos de direção. Precisamos ouvir a voz do nosso Pai. É nesses momentos que a Bíblia se torna não apenas um livro, mas um refúgio. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como nos lembra o Salmo 119, versículo 105. E hoje vamos mergulhar em uma história que atravessou séculos, mas que continua a falar com profundidade a cada coração cansado. A história do rei Josafá. Não é apenas uma narrativa de guerra, é um lembrete de que a verdadeira batalha se vence de joelhos. Josafá, rei de Judá, enfrentava um inimigo imenso e o medo bateu forte. E como muitos de nós, ele teve que escolher entre lutar com suas próprias mãos ou se render nas mãos de Deus. Sabe, não é fraqueza admitir que estamos assustados. Não é sinal de derrota confessar que não sabemos o que fazer. A verdadeira força nasce quando reconhecemos que dependemos de Deus, não como último recurso, mas como nosso primeiro socorro. E é isso que a fé faz. Ela nos ensina a correr para o colo do Pai antes de tentar resolver com as próprias mãos. Talvez hoje você esteja diante de um exército que se levantou contra a sua paz, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua mente ou em sua vida espiritual. E se for esse o caso, receba esta palavra com carinho. Você não está só. Há um Deus que luta por você. Se esta palavra já tocou o seu coração, escreva com fé nos comentários. Eu confio no Senhor, mesmo quando não entendo. Josafá não era um homem qualquer. Ele era um rei, um líder com responsabilidades enormes. Seu povo esperava dele coragem, estratégia, segurança. E mesmo assim, quando recebeu a notícia de que um exército imenso se aproximava para destruir Judá, ele teve medo. Sim, medo. A Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, não esconde sua reação humana. Mas o que ele fez com esse medo é o que transforma essa história em um farol para nós. Em vez de ser dominado pelo pânico ou recorrer a alianças políticas e armas humanas, Josafá decidiu buscar ao Senhor. Ele proclamou um jejum em toda a nação e chamou homens, mulheres e crianças a se unirem em oração. Ele não fingiu força. Ele reconheceu sua limitação. E foi justamente nessa humildade que Deus começou a agir. Quantas vezes nós tentamos lutar nossas batalhas com as ferramentas erradas? Tentamos resolver tudo com a lógica, com a força do braço, com palavras ou até mesmo com silêncio amargo. Mas há situações na vida que não se vencem com argumentos, e sim com rendição. Há muros que só caem quando dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, eu não tenho força para isso, mas os meus olhos estão em Ti. Essa simples frase, dita por Josafá diante do povo e de Deus, tem um poder transformador. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a essência da verdadeira fé. Não é ter todas as respostas, mas saber onde buscar direção. É confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua no controle. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Talvez você tenha chegado ao limite das suas forças. Então repita no seu coração como uma oração: Senhor, os meus olhos estão em Ti. E se essa é a sua entrega hoje, escreva nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender o caminho. O que torna a história de Josafá tão poderosa é que, ao invés de ser um conto de coragem humana, ela é uma narrativa de intervenção divina. Depois de convocar todo o povo à oração e jejum, Josafá colocou diante de Deus toda a angústia da nação. Ele não pediu apenas proteção, mas reconheceu que não havia plano humano capaz de resolver aquela crise. E Deus respondeu. A resposta veio através de um profeta chamado Jaziel, que em meio ao povo declarou: Não tenham medo, nem se assustem por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus.
Que promessa extraordinária! Em uma só frase, Deus libertou o coração de uma nação inteira do peso do medo. Ele disse, em essência: agora que vocês me buscaram, deixem que eu cuide disso. É isso que acontece quando entregamos nossa luta a Deus. Ele entra com providência, com paz, com direção. E às vezes ele não muda imediatamente as circunstâncias ao nosso redor, mas ele muda o que está dentro de nós. Ele fortalece, conforta, guia. Ele traz clareza onde antes havia confusão, traz esperança onde só havia desespero. A nação de Judá não precisou levantar uma espada. Eles foram chamados a marchar em direção à batalha com louvor nos lábios. E enquanto adoravam, os exércitos inimigos se destruíam entre si. Isso nos ensina que a adoração, quando nasce da confiança, se torna uma arma poderosa. Quando você louva no meio do caos, está dizendo ao céu e ao inferno: eu sei quem é o meu Deus. Então, se a sua alma estiver cansada, louve. Se o medo estiver batendo à porta, declare a palavra. Se parecer que tudo está desmoronando, adore. Porque a adoração abre caminho para a intervenção divina. Se esta verdade falou ao seu coração, comente: a batalha é do Senhor, eu confio no seu agir. Quando Josafá escolheu buscar o Senhor, ele estava ensinando algo precioso, não apenas à sua geração, mas a todas as gerações futuras, que a esperança verdadeira nasce da rendição. Não da rendição ao medo nem à derrota, mas da entrega sincera ao Deus que nunca falha. E quando o povo de Judá começou a louvar, mesmo antes de ver a vitória, Deus começou a agir. Esse é um dos maiores segredos espirituais da nossa caminhada. Louvar antes da resposta, confiar antes do milagre, agradecer antes da provisão. Isso é fé. Isso é intimidade com Deus. Como disse o salmista no Salmo 42, versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mesmo quando o mundo parece desabar, ainda podemos levantar os olhos ao céu e declarar: eu espero no Senhor. Porque há uma paz que não depende das circunstâncias, uma força que não se baseia na nossa capacidade, um descanso que vem da confiança em um Deus soberano. Hoje, talvez você precise fazer essa escolha, a escolha de entregar, de parar de lutar com as suas próprias armas e descansar nos braços do Pai. Não como quem desiste, mas como quem reconhece que há um lugar mais alto para confiar. Porque quando nos esvaziamos de nós mesmos, Deus pode nos encher com aquilo que vem do céu. E então, de coração leve e fé firme, estamos prontos para orar, para apresentar a Ele nossos medos, nossas batalhas, nossos impossíveis, e crer que Ele, em sua graça, cuidará de cada detalhe. Se você está pronto para entregar essa batalha a Deus, escreva com fé: Senhor, eu te entrego tudo e confio em Ti. Vamos orar. Senhor amado, nesta manhã eu venho à Tua presença com o coração aberto e a alma sedenta de Ti. Tu conheces o meu interior mais do que eu mesmo. Sabes das batalhas que enfrento, dos pensamentos que insistem em me inquietar, das dores que às vezes escondo até de mim. Mesmo assim, aqui estou, porque sei que só em Ti há alívio, há abrigo, há direção. Hoje, como Josafá, eu confesso, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Eu não tenho forças, Senhor. Me faltam respostas, estratégias, e em alguns dias até mesmo esperança. Mas eu tenho a Tua palavra e nela eu descanso. Tu disseste que a batalha não é minha, mas Tua. E se assim é, então posso respirar em paz, sabendo que o Deus Todo-Poderoso luta por mim. Não quero mais caminhar em círculos tentando resolver o que só o Senhor pode transformar. Não quero mais alimentar preocupações que não me levam a lugar algum. Hoje eu descanso. Hoje eu me rendo. Hoje eu declaro: se o Senhor não for à minha frente, não darei um passo sequer. Porque em Ti, meu Deus, está a minha vitória. Ensina-me a buscar a Tua presença antes de buscar soluções, a Te ouvir antes de reagir, a descansar antes de me desesperar
Que o meu coração aprenda a confiar, mesmo quando o céu estiver nublado. Que a minha alma aprenda a esperar, mesmo quando a resposta parecer distante. Porque tu és fiel, e o teu tempo é perfeito. Se esta oração está alinhada ao seu coração, escreva nos comentários com fé: Senhor, eu descanso em ti. Senhor, tu és o meu abrigo seguro. Em ti encontro descanso para a alma e renovo para o coração cansado. Quando o peso do dia ameaça me sufocar, é na tua presença que respiro novamente. Quando os pensamentos tentam me roubar a paz, é na tua palavra que reencontro o caminho. Ensina-me, ó Pai, a reconhecer a tua voz no meio do caos. A te seguir mesmo quando os meus pés vacilam. Dá-me sensibilidade para te perceber nos detalhes do meu dia, no silêncio, no vento suave, nas pequenas providências que só quem te conhece sabe reconhecer. Porque sei, meu Deus, que tu nunca deixas de agir, mesmo quando tudo parece calado. Se eu tiver que esperar, que seja esperando em ti. Se eu tiver que lutar, que seja com o escudo da fé e a espada do Espírito. Se eu tiver que chorar, que as minhas lágrimas se tornem sementes que brotarão em testemunhos de graça. Mas que, em tudo, meu coração permaneça firme na tua promessa. Tu estás comigo. Mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando as notícias forem ruins, mesmo quando as orações parecerem sem resposta, eu escolho confiar. Como está escrito no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. E é por essa promessa que hoje eu me agarro. Então, Senhor, recebe cada angústia que carrego, cada incerteza que ainda me acompanha, cada temor que insinua que não vai dar certo. Eu lanço tudo sobre ti, porque sei que tu tens cuidado de mim. Se essa é a oração que você também deseja fazer hoje, escreva nos comentários com fé. Eu confio no cuidado de Deus. Senhor, mesmo quando tudo parece estar contra mim, eu escolho permanecer em ti. Dá-me forças para não desanimar, mesmo quando os ventos forem contrários. Ajuda-me a não medir o teu amor pelas circunstâncias, mas a confiar na tua fidelidade, mesmo quando os meus olhos não enxergam o fim do caminho. Ensina-me a lutar as batalhas do Espírito, não com ansiedade ou desespero, mas com oração e jejum. Que o jejum não seja para impressionar, mas para me esvaziar do que é humano e me encher da tua presença. Que cada renúncia seja uma ponte para mais intimidade contigo. Que cada tempo de silêncio diante de ti seja um grito de fé no céu. Há lutas que são invisíveis, Senhor, batalhas que ninguém vê. Às vezes o que me fere não é o que está fora, mas o que está dentro. Pensamentos que me acusam, lembranças que me pesam, dúvidas que insistem em retornar. Mas hoje eu declaro que nada disso tem mais poder sobre mim. Eu pertenço a ti, e em ti todas as coisas se tornam novas. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa seja a minha realidade, meu Deus. Renova minhas forças hoje. Levanta-me com asas de fé. Dá-me um espírito perseverante, firme, constante, mesmo nas tempestades. Torna-me resistente, não pelo orgulho, mas pela dependência total de ti. E se houver choro, que seja consagrado a ti. Se houver espera, que seja sustentada por ti. Porque a minha vida está em tuas mãos. E eu confio na tua direção. Se esta oração expressa o seu desejo também, comente com fé. Senhor, renova minhas forças hoje. Senhor, ao final desta oração, eu levanto minhas mãos, mesmo que em silêncio, como quem declara ao céu: eu creio. Creio que o Senhor está à frente da minha vida. Creio que nenhuma lágrima derramada foi em vão. Creio que nenhuma oração sincera cai no esquecimento. E creio, sobretudo, que tu és um Deus que cumpre promessas. Não quero apenas sobreviver aos dias difíceis. Quero florescer neles. Quero crescer em fé, em esperança, em amor. Quero me tornar alguém que carrega a tua paz, mesmo em meio às guerras da alma.
Que a minha vida seja um reflexo da tua graça, da tua bondade e da tua fidelidade. Quando as dúvidas vierem, lembra-me da cruz. Quando o medo se levantar, lembra-me que tu venceste o mundo. Quando eu estiver cansado, lembra-me que a tua alegria é a minha força. E quando tudo parecer escuro, que eu me lembre: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Como diz o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a certeza que carrego comigo hoje. A presença de Deus me acompanha. O favor de Deus me cerca. A mão de Deus me sustenta. Se esta oração falou profundamente ao seu coração, escreva com fé nos comentários: eu recebo essa palavra e caminho com Deus. E se você deseja continuar recebendo palavras como esta, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa de esperança hoje. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que a paz dele guarde o seu coração e que dia após dia você experimente o cuidado daquele que nunca falha. Em nome de Jesus, amém.